Até os 26 anos da minha vida, hoje eu reconheço que eu não conhecia verdadeiramente quem era Jesus. Eu tinha um Jesus de ouvir falar, eu tinha um Jesus cultural, eu tinha um Jesus religioso, né. Eu conhecia Jesus, pela história da crucificação, da ressurreição. Eu tinha um Jesus que era filho de Deus, que era filho de Maria, né, que ela teve ele através do Espírito Santo, mas a minha intimidade com Jesus e a importância que ele tinha na minha vida era zerado, né. Eu não tinha Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não reconhecia a importância na minha vida dele e aquilo que ele podia fazer em mim e através de mim. Quando eu tinha algum problema na minha vida ou quando eu precisava de alguma ajuda, eu até recorria a Deus, né, mas era um Deus superficial também. No momento em que eu já tinha buscado de tudo, tinha me apegado a outras coisas, eu usava muito amuletos da sorte, pedras, escapulário, colares, de santos, por exemplo, mas também de coisas místicas. Eu era muito apegada ao misticismo. Eu acreditava, na força do universo, eu acreditava na força do pensamento, né, e na verdade é que eu colocava, a força da vida em mim mesma. Eu sempre fui vista pelas pessoas como alguém muito determinada, como alguém muito posicionada, guerreira, mas quando eu comecei a conhecer Jesus, eu vi que eu não era forte como eu pensava e como as pessoas pensavam que eu era. Na verdade, eu era muito fraca. E foi somente quando eu vi que aconteceram algumas coisas na minha vida em que eu perdi o controle, eu vi que eu nunca tive o controle da minha vida. E eu nunca vivi aquilo que Deus gostaria que eu vivesse. Então, com 27 anos, eu comecei a conhecer Jesus e eu falo que eu conheci ele aos pés da minha cama. Foi quando eu comecei a trocar simpatias, ao acender velas, orações para outros deuses que não era para o Senhor, né? Que não era para Deus, que não era para a Trindade, Deus, Jesus, Espírito Santo. Quando eu vi que nada mais disso resolveu, e claro, depois de muito tempo de oração de uma amiga minha, eu comecei a me ajoelhar em casa, na minha cama e comecei a orar para Deus, né? Comecei a pedir revelação do Espírito Santo, como a minha amiga me ensinava. Comecei a falar que Jesus podia entrar na minha vida, uma conversa mesmo. Comecei a criar intimidade com Ele, mesmo eu ainda não podendo saber aquilo que ele podia fazer em mim, porque eu nunca tinha conhecido Jesus. Eu comecei a assistir testemunhos no YouTube, assistir pregações no YouTube, e eu pensava, eu quero conhecer esse Jesus que as pessoas conhecem, eu quero ser transformada por ele, né? Então, quando eu abri a porta para Jesus, né, até tem uma passagem bíblica que fala, né? Agora eu não vou me recordar bem certinho, mas quando a gente deixa ele entrar na nossa vida, ele ceará conosco, né? Então Jesus, ele é muito respeitoso, né? Ele não entra na nossa vida e faz quando a gente não quer que ele faça, né? Ele não arrebenta a porta da nossa vida. Então, quando eu comecei a abrir a porta para ele, né, e falar: Jesus, muda a minha identidade, tira essa dor de mim. Eu lembro que eu fazia até oração pedindo algo que hoje eu sei que ele não tinha para mim, né? Mas ali eu dei liberdade para ele entrar e ele, conhecendo o meu coração, ele começou a me mostrar que o que ele tinha para mim era muito maior do que aquilo que eu pedia, né? Então eu comecei a ler a Bíblia, algo que eu nunca tinha lido antes, né? Ganhei uma Bíblia também dessa minha amiga, uma Bíblia de estudo, e comecei a me aprofundar na palavra, né? Hoje eu tenho certeza que Jesus é o único, é a verdade, é o caminho, é a vida,
e que ninguém alcança a Deus se não for através dele. Então, esse é o Jesus que eu conheço hoje e o Jesus que eu deveria ter conhecido há muito tempo. Ele é o meu amigo, o meu melhor amigo, ele é o dono da minha vida, né? O dono do meu coração, ele é aquele que derrama amor sobre mim, misericórdia, que mesmo quando eu erro, ele está ali à disposição para me guiar, para me pegar na mão e dizer, vamos acertar, né? Vamos por aqui, é isso aqui que eu tenho para você, né? Às vezes ele me lembra que a vontade dele é sempre maior que a minha, né? Quando eu acabo fazendo algo que por impulso ou que a carne é mais forte que o espírito, né? Então, Jesus é esse, Jesus é amor, Jesus é aquele que nos mostra o verdadeiro caminho da nossa vida e aquilo que Deus preparou para nós.